E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar dos injustiçados do cinema. Aqueles filmes que ficaram muito parecidos com filmes mais famosos ou que foram ofuscados porque foram lançados muito próximos de algum blockbuster. Consegue lembrar de algum? Eu mesmo tenho vários aqui na minha cabeça. Então não sai daí que hoje a gente vai conhecer alguns deles. Tem várias razões para filmes e séries floparem, seja no cinema ou nos streamings. Ele pode ser ruim mesmo, aí não tem santo que ajude, seja porque teve uma ideia boa, mas mal executada, ou vice-versa, ele teve um orçamento de filme de James Cameron, mas nem um caminhão de dinheiro salvou a história que era ruim no final das contas. Mas também pode ser porque ele era muito parecido, mais do que uma leve influência, com algum outro filme que veio antes ou que era melhor simplesmente. Ou até mesmo ele pode ter tido a infelicidade de ter sido lançado junto com algum filme que fez história e bateu recordes e recordes de público. O fato é que alguns filmes foram mais do que injustiçados durante a história do cinema. Eu falo isso porque são filmes bons, mas que não deram o retorno esperado para os produtores. Quer dizer, tem um dessa lista que eu nem acho tão bom assim, mas depois você tira suas próprias conclusões e deixa a sua opinião sobre isso. E o primeiro da lista é O Ilusionista. Não me entendam mal, o filme é até bom e mais tarde ele até se tornou um filme reconhecido. A trama do filme, dirigido por Neil Burger, envolve o mágico ilusionista Eisenheim, o príncipe Leopold e a sua noiva Sophie, que se envolveram em um triângulo amoroso que acaba se complicando quando a jovem noiva aparece morta. O filme acompanha a investigação do assassinato paralela a apresentações sobrenaturais do ilusionista que acabam ditando o rumo que o inspetor O segue na história. O filme tem um final surpreendente e um elenco de peso, com Edward Norton no papel principal, mas também Jessica Biel e Paul Giamatti. Mas nenhuma dessas características foram o suficiente para cativar o público e o filme teve que conviver com uma amarga bilheteria de $900 mil na semana do lançamento, contra míseros 14 milhões que fez o filme O Grande Truque, do Christopher Nolan. Embora eles tenham sido lançados no mesmo mês no Brasil, nos Estados Unidos o Ilusionista até foi lançado quase que 2 meses antes, mas a essa altura já tinha divulgação e toda uma expectativa em cima do filme do Nolan. E aí acabou que as comparações foram inevitáveis. Sem contar que O Grande Truque também trouxe um elenco com ainda mais peso, tendo Christian Bale e Hugh Jackman nos papéis principais, além de Scarlett Johansson e Michael Caine, sem contar uma participação especial do próprio David Bowie como Nikola Tesla. E eu nem vou comentar que O Grande Truque, que caso você ainda não tenha percebido, também conta a história de mágicos ilusionistas. Ele brinca com a inteligência do espectador, fazendo com que as pessoas queiram assistir o filme mais de uma vez, para se atentar aos detalhes, além de ter um plot twist de simplesmente explodir a mente. Eu só queria dizer aqui que eu sou realmente suspeito de falar desse filme porque é um dos meus filmes preferidos e de um diretor que, na minha opinião, é um dos maiores da atualidade. Pessoas vestidas de preto, com roupas chiques, lutas corpo a corpo com coreografias incríveis e sobre-humanas, agentes que desviam até de bala e uma fotografia toda sem cor e fria. Já sabe de qual filme que eu tô falando, né? Bom, se você respondeu Matrix, errou. Errou feio, errou rude. Quer dizer, nem tanto. O filme Equilibrium até foi lançado mais de 3 anos depois que The Matrix, mas diferente do que acontece na política no Brasil, isso não foi tempo suficiente para que o público esquecesse do filme, que claramente influenciou na direção artística e até mesmo nos conceitos dos personagens do filme, dirigido por Kurt Wimmer. Agora, na moral, olha esses dois cartazes e me diz se dá para julgar a galera da época. Lançado em 2002, Equilibrium trouxe Christian Bale no papel principal do clérigo John Preston. Após uma desastrosa Terceira Guerra Mundial, as pessoas chegaram à conclusão de que o mundo não aguentaria uma quarta. Então, alguém teve a brilhante ideia de criar um regime extremista onde qualquer tipo de sentimento era proibido. Para isso foi criada uma droga, o Prosium, que inibia o ser humano de sentir. John é um agente de elite treinado desde criança em vários tipos de artes marciais e técnicas de combate, tanto com armas brancas ou de fogo. Ele é a principal arma para manter a lei contra os rebeldes que se recusam a usar a droga. Tudo ia muito bem até que acidentalmente o clérigo acaba deixando de tomar uma das doses e tem uma pequena amostra do que é sentir. Pequena, mas suficiente para ele entender o quão errado é o regime que ele defendeu a vida toda.
Daí começa uma trama onde ele passa de opressor a defensor da liberdade. O filme tem cenas de batalha super coreografadas, visuais escuros, sem cor, mas propositalmente sem graça, afinal a ideia é não ter sentimentos, e tem cenas que te fazem pensar e se emocionar, como a do momento em que eles encontram o quadro original da Mona Lisa, logo no início do filme. O John, sem demonstrar nenhum tipo de remorso, dá a ordem para que ele seja queimado imediatamente. It's real. Ou ainda no momento em que ele deixa de tomar a droga e pouco a pouco os sentimentos vão aparecendo, até que ele perde o controle de si. Bom, falando assim parece que ia tudo bem, mas não vamos nos esquecer do que esse vídeo se trata. Inevitavelmente, o filme causou uma impressão que era só mais uma cópia de Matrix e não teve o resultado esperado pelo estúdio, com uma receita na primeira semana de $500 mil, que é um mero nada comparado aos 27 milhões que fez Matrix no mesmo período. E olha que não foi falta de investimento, porque no elenco ainda tinham nomes como Sean Bean e Emily Watson. Mas quando você tem um filme como o das irmãos Wachowski para servir de comparação, a missão é praticamente impossível. O filme acabou caindo no esquecimento. Mas mais uma vez eu tô aqui para falar que Equilíbrio também é um dos filmes que mais marcou a minha adolescência. Eu adoro, já assisti várias vezes e super recomendo para quem tiver o interesse. Pode assistir que você não vai se arrepender, tá bom? O próximo filme da lista eu não sei se eu concordo muito que é um bom filme, porque eu mesmo não curti muito. Mas eu vou dar meu braço a torcer porque afinal ele não foi exatamente um fracasso. Ele teve bons resultados de público, mas comparado com o seu Algoz, que virou uma franquia longeva e multimilionária, dá pra falar sim que ele ficou à sombra. Eu tô falando de Megamente. Pra quem não assistiu, a animação da DreamWorks conta a história de um vilão que depois de derrotar o seu arqui-inimigo, o herói Metro Man, que foi levemente inspirado no Superman, precisa encontrar um novo propósito para sua vida e acaba se tornando um herói. Dá até pra falar que ele era o malvado favorito da cidade. Calma que você não ouviu errado. É exatamente isso que você tá pensando. O filme foi lançado cerca de 3 meses depois do fenômeno Meu Malvado Favorito, e aí não tem como competir com o velho Gru, acompanhado de 3 garotinhas super cativantes e um bando de Minions amarelo que, na real, foram os que roubaram a cena de fato. Megamente até foi mais pretensioso e mais caro, trazendo um elenco de peso para a dublagem. Tinha Will Ferrell, Jonah Hill, Brad Pitt, Ben Stiller e até o J.K. Simmons. E embora do outro lado não tivessem tantos nomes, tinha Steve Carell dando a vida ao Gru, e os próprios diretores do filme, que foram Pierre Coffin e Chris Renaud, eles são franceses, eu não sei se estou falando certo, mas o fato é que eles se entregaram de corpo e alma para dar vozes aos tão queridos Minions. Na real, eu acho que eles tentaram de tudo que é jeito achar alguém que fizesse a voz do jeito que eles queriam, mas no final das contas eles falaram assim: não, me dá isso aqui que eu vou fazer eu mesmo, vou te mostrar como é que se faz. Banana. What? Isso tudo fez com que o filme da Universal, em parceria com a Illumination, bombasse nos cinemas, rendendo várias sequências, prequels, spin-offs e uma franquia duradoura rentável até os dias de hoje. Enquanto Megamente acabou sendo somente um bom filme, que até teve alguns extras e somente conseguiu emplacar uma sequência recentemente em 2024. E eu não assisti, mas eu devo assistir. Mas eu já assisti todos os Malvados Favoritos. E só pra não cometer nenhuma injustiça, eu falei dos atores que fizeram as vozes originais desses 2 filmes, mas eu quero aqui enaltecer a dublagem brasileira, que sem dúvidas é uma das melhores do mundo. Eu assisti todos esses filmes dublados, como eu faço com todas as animações que eu assisto, e foi um show como sempre. Eu vou dar destaque aqui pro Leandro Hassum, que criou um personagem novo pro Gru, e o lendário Guilherme Briggs, que fez a voz dos Minions. Eu sou fã desse cara, gente. Ele consegue ir de Minion a Superman em um piscar de olhos. Mas tem muito nome importante no elenco dos 2 filmes, inclusive o Luis Carlos Percy, que eu adoro, que faz a voz do Joel em The Last of Us e que tá presente nos 2 filmes. Tá bom, só porque todo mundo detestou não quer dizer que não seja boa. Agora eu cheguei finalmente na parte que eu queria, porque esse é um dos meus filmes preferidos e que eu assisti muitas, mas muitas vezes quando eu era adolescente.
Waterworld é até conhecido por ser um Mad Max das águas. E sim, a comparação que eu vou fazer é justamente com Mad Max. Waterworld traz um futuro na Terra onde o mundo todo foi inundado e as pessoas vivem em atolls ou grandes embarcações. Muitos e muitos anos se passaram desde os dias atuais, então na real as pessoas nem sabem que existe terra embaixo delas. Elas acreditam que o mundo todo é formado somente por água. Eu sei que parece um pouco impensável, mas se você lembrar que hoje existe gente que pensa que a Terra é plana, tudo fica mais fácil de engolir. Tá bom. Nesse cenário, Kevin Costner, que estava no auge da carreira, tinha feito guarda-costas há pouco tempo, pouco mais de 3 anos, é um mutante. Depois de várias gerações vivendo em um mundo coberto por água, alguns humanos começaram a nascer com guelras e membrana entre os dedos, e o personagem principal é um desses mutantes. A trama gira em torno de um mundo caótico onde existem saqueadores que navegam com suas lanchas e jet skis, destruindo a morada de pobres mercadores, roubando tudo que eles têm e até mesmo levando suas mulheres para os seus atolls, que estão cheios de pessoas em situações precárias e poucos vivem na boa vida às custas dos demais. Junto a isso, uma profecia que fala que em um dos polos do planeta existe um local com terra firme, esperando por algum grupo inteligente o suficiente para encontrá-lo. O filme ainda traz Dennis Hopper como vilão e teve um orçamento estimado em 175 milhões de dólares. É muita grana, bem mais do que Mad Max, que tem uma estimativa de ter custado cerca de 300 mil dólares para o primeiro filme e cerca de 10 milhões de dólares para o terceiro filme da franquia. Mas como eles são separados por mais de uma década, não dá pra gente usar o fator financeiro como comparativo. Mas dá sim pra gente comparar o carinho que o público tem, a quantidade de produções que saíram deles, e nesse quesito não tem jeito. O mundo apocalíptico das Estradas Furiosas, criada por George Miller, teve um reconhecimento muito maior do que o das Águas de Kevin Reynolds, que ficou somente com essa produção, enquanto Mad Max teve 3 filmes originalmente, mas recentemente foi ressuscitada em uma espécie de continuação, um reboot, ou seja lá o que for, além de jogos, prêmios e uma legião de fãs. Vale lembrar que no primeiro filme o Mel Gibson, nosso querido Max, que dá nome à franquia, nem era famoso, não tinha feito nada de importante no cinema. Então não foi isso que atraiu o público. Quem foi ver foi por conta da novidade e gostou, tanto que voltou para ver as sequências que trouxeram mais artistas de peso, incluindo a Tina Turner no terceiro longa, que imortalizou a trilha sonora do filme, cantando em alto e bom som We don't need another hero. Ih, rapaz. We don't need another hero. Eu vou fazer 2 menções honrosas aqui para não estender muito o vídeo. Blade Runner, que teve que dividir a sua bilheteria com ET, Rock 3 e até mesmo Tron, e Um Sonho de Liberdade, uma adaptação do Stephen King que foi lançado na mesma época que Forrest Gump e Pulp Fiction. Esse foi sacanagem, né, gente? O filme é excelente, mas não dá para competir com essas 2 pérolas do cinema. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que tem vários outros filmes aí que foram injustiçados na história do cinema, e assim como tiveram também séries que ficaram parecidas com outras, eu vou até usar um exemplo rápido aqui de série, a própria Anéis de Poder, agora recente, que a primeira temporada foi lançada simultaneamente, mais ou menos, né, com House of the Dragon, foi de certa forma massacrada pela sua rival. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem era melhor, quem tinha roteiro melhor, quem foi mais bem produzido ou não. O fato é que muita gente ficou no time House of the Dragon, no time de Westeros. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu demais vocês que assistiram. Se vocês tiverem mais sugestões de filmes como esses que ficaram aí ofuscados, ou sei lá, por algum outro motivo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui que eu vou analisar e vou fazer outro vídeo se tiver o suficiente para fazer. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e até tiveram pessoas que responderam, inclusive falando de alterações, por exemplo, que alguns filmes tiveram por conta do 11 de setembro, então acabaram que esses filmes ficaram ofuscados pelo 11 de setembro, mas aí já é um papo para um outro vídeo que com certeza vai ser muito legal. Mas é isso, então já peço para você deixar o seu like agora, o vídeo tá acabando, não tem como, se você não deixou ainda, não tem outro momento para você fazer isso, e a única coisa que eu peço em troca, porque é a sua ajuda que você pode me dar, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal, você que tá chegando agora e ainda não conhecia o canal Dre Plays, e fica atento aí para mais vídeos como esse, tá bom? E não sai do canal porque tem com certeza algum vídeo bem legal sendo indicado para você em algum lugar perto da minha cara aqui nesse momento. Falou e até a próxima.